Boa tarde, pessoal. Vamos ao nosso resumo da lição da semana, lição número 7. Estamos chegando na metade do trimestre, quase na metade do trimestre. Lembrando que esse é um trimestre atípico, né, com a quantidade de lições. Ainda estamos na mesma temática, que é Apocalipse 14, os versos 6 e 7, na introdução das mensagens angélicas, a primeira delas. Já vimos nas lições anteriores, se vocês observarem na temática, vimos a introdução dessa mensagem, vimos a questão do porquê ela é uma boa notícia. Semana passada estudamos a questão do tempo, da profecia, como eu falei, é a parte mais burocrática, no caso específico da lição da semana passada, no sentido de a gente identificar o tempo profético e toda a contagem que implica esse tempo, com o objetivo claro de nos posicionarmos dentro desse tempo. Ou seja, a razão de estudarmos o tempo é nos enxergarmos no tempo e, em função disso, desenvolvermos uma prática, um modelo de prática de vida que esteja alinhada com o tempo em que vivemos. Na lição dessa semana e da próxima, nós vamos estudar o fim dessa mensagem, que é a questão da adoração, e mais especificamente, no caso da lição da semana que vem, a adoração no que concerne o tema do sábado, que é outro dos temas centrais de Apocalipse, dada essa ênfase contínua que o livro de Apocalipse dá ao número 7 em todas as suas referências, algo que aponta inequivocadamente para essa questão do sétimo dia da criação. Então vamos ao texto base da lição, título e texto base da lição dessa semana, quem me ajuda? E a gente começa por aí. Título: Adorando o Criador. Verso: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Apocalipse 4:11. Ok. O tema da criação é o tema central desse elemento chamado de adoração no livro de Apocalipse. E há uma porção de razões para isso. Parte dessas razões são as que vamos estudar essa semana na revisão da lição. Quando a gente fala de Deus como criador, como Deus originador de todas as coisas, e particularmente a observação dessa criação focada naquilo que nós temos acesso, que é este mundo em que estamos e o que, de forma ainda que distante e superficial, a gente consegue olhar para fora dele, no caso específico da nossa galáxia, onde estamos inseridos. Quando a gente pensa na criação, a partir da referência que temos, qual é a primeira coisa importante de lembrar de Deus como Criador? E por que é importante adorar aquele que fez? Por que é importante essa questão de posicionamento de Deus como Criador nesse quesito adoração? Há uma série de razões para isso. A primeira de todas essas razões é entender a grandeza desse Deus. Se você observa a criação e observa tudo que nos cerca, entender que alguém fez todas essas coisas a partir do nada é, ao mesmo tempo, o reconhecimento e a percepção da integridade, integralidade desse Deus frente à criação, no sentido também da sua grandeza. Ou seja, esse Deus que é o único ser de fato em toda a existência, aquele que é por si mesmo, é hábil, é competente, é poderoso o suficiente para fazer qualquer coisa. E quando a gente fala qualquer coisa, observar a criação não é qualquer coisa. Observar o tamanho do nosso planeta já é coisa pra caramba, já é coisa demais. Mas quando a gente pensa que o nosso planeta é um cisco perto do tamanho da galáxia em que estamos, que é o nosso quintal, aí a gente começa a ter um pouco da dimensão do que é essa criação. Quando a gente observa o tamanho dos corpos celestes ao redor do nosso, como o Sol, como Júpiter ou outros referenciais, próprio Saturno, na sua figura dos anéis, quando a gente observa o que está para fora da gente e o tamanho dessas coisas, a gente começa a ter a dimensão do que é Deus. Portanto, adorar a Deus como Criador é, em primeira instância, perceber que Ele é tudo e nós não somos nada diante de toda essa estrutura vasta que compõe o universo. E isso fornece para a gente uma dimensão correta de quem somos. Ou seja,
Olhar para Deus como Criador é um antídoto a qualquer soberba, orgulho, jactância que o ser humano pudesse ter a respeito de qualquer coisa, porque Deus é infinitamente maior do que qualquer coisa que a gente possa pensar. Ao mesmo tempo que esse Deus é infinitamente grande, é esse Deus que se fez carne e habitou entre nós. E aí vem um outro aspecto interessante da mensagem de adoração presente no livro de Apocalipse. Quando a gente cruza o texto de Apocalipse com o texto de João e com o texto de Gênesis, a gente percebe que há uma única pessoa que transita por esses textos todos. No livro de Apocalipse, a pessoa central já está na introdução do livro. Esse livro é a revelação de Jesus Cristo. Se a gente vai ao Evangelho de João, João faz questão de, no Evangelho, advogar em função da divindade de Jesus e da sua grandiosidade como Deus. Daí os milagres que ele escolhe relatar, a forma como escolhe apresentá-los e principalmente a maneira como ele escolhe começar o livro. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas pelo Verbo ou por meio do Verbo, e sem ele nada foi feito se fez. A expressão do Verbo na condição de divindade, na condição de poder, na condição de criador, é ao mesmo tempo trazida pelo mesmo João a uma condição de proximidade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nesse sentido, a lição dessa semana vai abrir com um retrato do Cristo, do Deus, companheiro numa tribulação, companheiro daquele que sofre, que acompanha aquele que vive ou aquele que existe. Portanto, uma das dimensões da criação, uma das dimensões que a gente também percebe ao reconhecer Deus como Criador, é esse Deus como alguém próximo, alguém que fez, porque no Gênesis, quando chega a criação do ser humano, a referência que está lá é: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E se a gente observa a maneira como o ser humano é criado, Deus forma um boneco a partir do pó da terra e sopra nas narinas desse boneco fôlego de vida, ou seja, a ação da criação do ser humano não é uma ação distante, e disse Deus apareça ser humano, e disse Deus apareçam luminares no céu. Não, a criação do ser humano é uma criação pessoal, o que mostra que reconhecer a Deus como Criador na dimensão bíblica é também reconhecer e perceber, entender e sentir que esse Deus é próximo, que esse Deus está conosco e continuará conosco, não importa o tamanho da dificuldade ou tribulação que tenhamos enfrentado na vida ou ainda tenhamos que enfrentar. E isso aparece no relatório do texto de Apocalipse, quando a gente lembra que Apocalipse é uma revelação dada por Deus numa condição pessoal. De todos os apóstolos que seguiram a Jesus no seu ministério, o único que recebe a visita direta de Jesus, além de Paulo, numa visita ocasional para o chamado de Paulo, quem recebe a visita pessoal dos apóstolos primeiros é João, quando na ilha de Patmos recebe o próprio Cristo em sua companhia. Ou seja, esse Deus que é o Criador e o soberano e o grandioso Deus do universo é também o Deus que se faz carne e habita entre nós, é o Deus próximo de todos nós. E essa é uma referência interessante do texto de Apocalipse, quando a expressão teme a Deus, adora a Deus, surge como referência do povo de Deus. Além disso, ver Deus ou observar Deus como Criador é reconhecer que esse Deus, que criou todas as coisas, detém a verdade sobre todas as coisas. O que significa que adorar a Deus também é um reconhecimento da soberania da vontade de Deus, e não só da soberania do poder de Deus. Deus executa a sua vontade e pode fazê-lo porque ele é a verdade. Ele não tem a verdade, ele é a verdade. Portanto, Deus é a referência de todas as coisas, de tudo que existe, de todo conhecimento que se pode ter. E, portanto, a visão de adoração, que a gente vai, ao longo da semana, discutir, tem também a ver com essa percepção de um Deus que é a verdade e, consequentemente, deve ser respeitado como tal, deve ser seguido como tal, deve ser obedecido como tal.
Uma outra questão ligada a essa situação de adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas, é que no contexto da existência de todas essas coisas existe algo que saiu, que discrepou do modelo original, que é o pecado. E o pecado produziu degeneração em toda a estrutura. Esse Deus, que é criador, é o único capaz de reverter os efeitos danosos do pecado e recriar, refazer todas as coisas à luz do plano original. E é por isso que a mensagem de temer a Deus, dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez todas as coisas, céu, terra, mar e fonte das águas, tem a ver com, em primeira instância, a percepção de que tudo foi feito perfeito, a identificação de que em algum momento isso discrepa e degenera, a percepção de que Deus não deixa isso correr solto, sem controle, ele continua no controle de todas as coisas e, portanto, julgará todas as coisas dentro desse contexto. E há dentro do contexto do pecado uma mensagem de esperança, que é o Evangelho. Porque se a gente observa o início das mensagens angélicas, ele traz à tona a noção de que há um anjo voando pelo meio do céu, trazendo o Evangelho, que é eterno. E esse evangelho tem uma mensagem dentro dele. De um lado, misericórdia e esperança, do outro lado, justiça e execução de todas as coisas. Afinal de contas, ao mesmo tempo que Deus é próximo de nós por ter nos criado de forma pessoal, ele é distante de nós quando o pecado entra em cena. Deus não admite o pecado, Deus não aceita o pecado, embora possa aceitar o pecador. E na sua condição de Salvador, esse Deus oferece o Evangelho àquele que possa crer, e em crendo, passará pelo juízo e voltará ao estado original da criação. Caso contrário, permanecerá no pecado até a sua extinção. Dentro desse contexto, a gente observa que esse mesmo Criador é aquele que se compromete com a criação, porque ele não só se fez carne, não somente habitou entre nós, mas ele é o Deus que morreu por nós. Ou seja, Deus reconhece a questão da necessidade humana, ele reconhece a indignidade humana frente ao pecado, mas ele também reconhece que esse ser humano é carente do amor de Deus e ele decide manifestar amor, e esse amor é manifesto na cruz. E a cruz junta dois fenômenos: o fenômeno do Deus Criador, que é o único que é, e portanto o único que pode ter vida a fornecer para aquele que perece no pecado, mas ele também é o Deus justo, que paga o preço do pecado e não deixa barato. E esse preço é a cruz. Ou seja, a cruz resolve as duas questões que o pecado implica: a questão da necessidade de um julgamento e justiça, e a questão da necessidade de perdão e graça. A cruz une esses dois fatores num único momento, num único elemento. E alguém que é inocente escolhe se ofertar, escolhe morrer. E, portanto, este que é o Criador é aquele que decide se comprometer. Se a gente olha a expressão de João no Evangelho, quando ele aponta para Cristo como sendo o Criador, nele foram feitas todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez. Todos os textos que a gente encontra no Novo Testamento, principalmente, obviamente, no Novo Testamento, e que vão estar alguns deles listados na lição dessa semana, vão nos dar essa percepção de que o personagem dessa criação, que é o próprio Cristo, o personagem executor da criação, que é o próprio Jesus, é aquele que se compromete conosco, é aquele que se coloca na condição de ser também o Salvador. E isso é o que vamos perceber na leitura da lição dessa semana, nesse aprofundar da adoração. Portanto, a adoração tem também esse aspecto de reconhecimento de que o Deus da graça é também o Deus da justiça, e o Deus da justiça é impreterivelmente o Deus da graça. Essa condição de que ele se oferte, essa condição de que ele se coloca no posicionamento que deveria ser o nosso lugar, nos dá a dimensão de que essa adoração resulta como resposta daquilo que Deus fez primeiro por cada um de nós. Ou seja,
Nós reconhecemos e adoramos a Deus porque ele deu o primeiro passo antes de pedir alguma coisa, antes de exigir alguma coisa, ele avança e se oferta. E nesta oferta concede a liberdade de escolhermos reconhecer isso ou abandonar isso. E essa é uma expressão importante no contexto. O fato de Jesus vir na qualidade de sofredor, de servo, de ser humano, o fato de ele encarnar, recupera, enquanto metáfora, o fenômeno da criação, quando Deus, com as suas próprias mãos, faz o homem com uma característica de pessoalidade, ele age na criação. Com essa mesma pessoalidade, ele age na recriação, no processo redentivo do ser humano. E por isso, a Bíblia vai pontuar que o amor de Cristo nos envergonha, nos constrange, porque ninguém tem maior amor do que ele em dar a vida, não só por aqueles que o amam, mas por todos, e quando ainda éramos pecadores. O que significa dizer que o processo da adoração, na realidade, deveria ser uma resposta natural do ser humano em reconhecimento a tudo isso que Deus é ou que Deus fez. A lição dessa semana vai terminar com um texto de reflexão. Esse texto é do pastor Ângelo Manuel Rodrigues, está lá na lição de sexta-feira, vale a atenção. Diz assim: a adoração aborda o aspecto mais fundamental da existência humana, pois tem a ver com o que os seres humanos, como criaturas viventes, devem fazer quando confrontados com a presença do Criador. Portanto, aquela primeira dimensão da grandiosidade de Deus versus a pequenez da criatura é a primeira dimensão e profunda da adoração. Somente os vivos podem adorar o Senhor. Os mortos não podem louvá-lo e nem adorá-lo. Aquele que nos criou nos convida a entregar nossa vida no ato da adoração, a fim de recebê-la de volta, enriquecida por ele, para ser usada em benefício de outros. E aqui vem dois princípios importantes. Primeiro, o fato da adoração ser para vivos já pontua que há um antagonismo entre Deus e o pecado. Porque se vivos podem adorá-lo, o resultado inverso disso é a morte extingue tudo. O que significa que a afirmação de Satanás no início do processo do pecado era uma mentira. Não há vida sem Deus, não há vida sem adoração a Deus. Porque o que dá sentido à vida é reconhecer o Criador. A segunda questão, o segundo aspecto, é que, como eu vivo em pecado, como eu vivo no contexto do pecado, a única forma de salvação é entregar a vida a Deus, para que Deus remodele essa vida e me devolva essa vida na condição eterna. Em outras palavras, só haverá eternidade para quem se entregar. E esta entrega deve produzir a modificação necessária pelo burilar da vontade de Deus para que a vida se torne um benefício aos outros que também vivem no mundo de pecado. Ou seja, a vida eterna não é algo futuro, é algo presente. Porque se ela serve de benefício para outros seres que ainda estão em pecado, então a vida eterna está aqui. Por isso o texto bíblico, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Portanto, o reconhecimento e a adoração a Deus possibilita que a vida que vivemos aqui já não seja mais a vida do pecado, seja a vida eterna, ainda que na condição fisiológica guarde um tempo futuro, na condição espiritual já começa a ser vivida agora, e isso serve de benefício aos outros. Na continuidade do texto, a adoração tem a ver com a própria natureza e propósito de nossa existência e com a necessidade de ter um centro fora de nós mesmos que nos liberte do egoísmo. Portanto, o pecado, seja na sua origem, seja na sua consequência primeira, ele produz e é fruto ao mesmo tempo de egocentrismo, de egoísmo. Adorar a Deus é um antídoto a esse processo, porque eu migro para fora de mim o centro de atenção, o foco principal. Dentro dessa abordagem, a adoração passa a ser uma necessidade presente no ser humano, seja no sentido de necessidade de correção da história do pecado, seja necessidade no sentido de que fomos criados para adorar.
Não adorar a Deus é perder a razão de nossa existência, é existir em um estado de desorientação e, consequentemente, estar morrendo, caminhando para a extinção total por estarmos desconectados da própria fonte da vida. Daí a questão vital de adoração. Adoração é aquilo que produzirá a eternidade, a vida eterna pretendida por todos os seres humanos. Como se dá essa questão da adoração? Como adoramos a Deus? Algumas pistas foram dadas nessa lição, outras vão ser dadas na próxima, que diz respeito ao que significa obedecer a Deus, ou seja, adorar a Deus em primeira instância, uma vez que reconhecemos que Ele é o Criador, é obedecer a Deus, porque Ele é a verdade. O que significa que há critérios nesse processo de adoração, há um comportamento manifesto nesse processo de adoração, que é o comportamento não só da devoção, no sentido de reconhecimento da autoridade de Deus, mas também de obediência, ou seja, entender que a verdade precisa ser seguida, precisa ser vivida, precisa ser praticada. Nesse sentido, ainda caberia, como um texto complementar a toda a discussão da lição dessa semana, a revisão ou revisitar ao texto de Romanos, quando Paulo pontua: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivos, santos, agradáveis a Deus, que é vosso culto racional. Portanto, é uma adoração que se faz a partir do reconhecimento racional de quem é Deus e que me permite, neste contexto, apresentar-me de forma viva, por inteiro, como sacrifício a esse Deus. E, na sequência disso, a transformação resultante desta adoração e convivência com Deus, que é a renovação da nossa mente, que nos leva ou nos conduz ou nos permite a percepção de qual seja a perfeita, a agradável, a boa vontade de Deus. Nesse sentido, o texto de Romanos resume a causa e o efeito desse processo de adoração, de forma que, se a gente prestar atenção com calma na lição dessa semana, algumas coisas importantíssimas, principalmente considerando o tempo em que vivemos, onde a distância do que Deus é se faz tão clara no comportamento das pessoas no mundo inteiro, que às vezes parece, dá a impressão de que esse mundo não tem saída. Sob o ponto de vista geral, isso é verdade, mas sob o ponto de vista dos indivíduos que estão no mundo, às vezes a gente tem a impressão de que o mundo já acabou, e ainda há muita gente que só faz o que faz ou age como age porque ainda não teve a possibilidade do acesso para modificar sua forma de ser. E nós somos responsáveis por isso, a partir do nosso próprio reconhecimento de quem Deus é, sermos benefício àqueles que nos cercam na percepção de tudo isso. Que Deus nos abençoe e nos dê um estudo agradável para essa semana. Nos vemos no próximo sábado para a recapitulação daquilo que estudamos. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque sabemos e reconhecemos a autoridade de Deus como Criador, o que nos confia uma percepção clara da nossa identidade e principalmente clara da nossa missão. Dá, Senhor, que possamos, no poder do Espírito, manifestar tal conhecimento e tal prática a pessoas que ainda necessitam, e principalmente que a partir do nosso exemplo, pessoas possam também reconhecer a Deus como Criador e aguardar o cumprimento final da tua promessa. Perdoa os nossos pecados, prepara-nos para o teu reino, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.